Fala pessoal, meu nome é Giliari, sou seu novo professor de Física do curso X e vamos iniciar hoje um dos assuntos muito interessantes da Física, certo? Vocês já começaram a estudar a mecânica newtoniana a partir do módulo anterior, que foi o assunto cinemática. Preste muita atenção nisso, cinemática é um assunto que é muito pré-requisito, certo? Preste atenção, cinemática é um assunto que será pré-requisito para esse módulo de mecânica newtoniana. Mecânica newtoniana é uma coisa muito vasta, uma área muito grande da física e muito bem consolidada, certo? Eu vou abordar vários tópicos aqui sobre ela, mas agora nós vamos apenas estudar dinâmica newtoniana, certo? O que é a dinâmica? Lá na cinemática, você estudou o movimento por ele mesmo. Você não se perguntava as dimensões do corpo, por que o movimento acontecia, certo? Você simplesmente estudava como as coisas iriam se mover em um determinado tempo, você calculava a velocidade, a aceleração, usava muitas fórmulas, e agora, em dinâmica newtoniana, certo? Você vai entender as causas do movimento. Mas como assim, professor? As causas do movimento? Você vai agora considerar as dimensões que o corpo tem, dimensão geométrica, a propriedade elétrica, a propriedade elástica, a viscosidade, N coisas, certo? Que vão influenciar no movimento. Inclusive, o meio em que ele está inserido. Beleza? Então, vamos lá. Antes de ir direto para as leis de Newton, a gente precisa percorrer um caminho muito longo, certo? Que vai desde Aristóteles, começa muito antes, certo? Porque se pergunte, como os egípcios construíram aquelas pirâmides? Sem nenhum conhecimento matemático, eu posso dizer assim, certo? De que forma? Existem teorias diárias, mas calma. Não acredita nisso, certo? Tudo pautado na ciência. Então vamos lá. Nosso primeiro tópico é sobre cronologia do movimento. Ah, como assim cronologia? A gente vai ver como era formulado o movimento. O que os cientistas, o que os filósofos diziam sobre o que era o movimento, certo? A gente vai começar com Aristóteles da Grécia Antiga, certo? Então, Aristóteles era bastante empírico. E você sabe que lá na Grécia Antiga o racionalismo era uma coisa muito marcante. Só que Aristóteles era uma pessoa muito fora da curva e era muito empírico. Aristóteles desenvolveu várias técnicas, certo? De filosofia, matemática, óptica, mas também trouxe algumas contribuições para a mecânica. O que é que Aristóteles fala? Basicamente, certo? Ele diz que corpos mais pesados vão para baixo e corpos mais leves vão para cima. Mas, professor, não é assim. Ok, mas a física sempre reflete a época em que ela é inserida. Ou seja, cada cientista vai desenvolver sua teoria física, matemática, de biologia, qualquer teoria científica, com os argumentos da época que ele tem. Aristóteles desenvolveu isso por quê? Porque o que ele via era isso, que corpos mais pesados iam para baixo e corpos mais leves iam para cima. Só que, de Aristóteles para Galileu, certo? Aconteceu várias coisas no mundo, certo? E a época em que Galileu se insere é a Idade das Trevas. E isso é bastante importante mencionar, porque Galileu se insere nessa época e o que ele mudou. Galileu também era empírico, e diferentemente de Aristóteles, Galileu cria um método científico. Você já deve ter visto no módulo anterior, ou durante a escola, primeiro ano, nono ano, o que é um método científico. Além de ele usar a experiência para validar suas hipóteses, ele usa um mecanismo, uma estrutura, certo? Que tenta falsear as hipóteses que ele mesmo promulga. O método científico tem várias etapas, classificações, e que pode ser um tópico que abordaremos depois. Só que Galileu não só faz isso, Galileu faz muito mais que isso. Uma das coisas é o princípio de inércia. Ah, professor, mas o princípio de inércia não é de Newton? Calma aí. Newton aperfeiçoa, certo? O princípio de inércia.
quem faz, quem desenvolve, quem infere o primeiro princípio de inércia é Galileu. Além disso, ele desenvolve uma intuição sobre referencial inicial, que é uma estrutura que vai basilar toda a mecânica newtoniana. Não se faz mecânica newtoniana sem referencial inicial. Beleza? Lá no nosso material, eu coloquei um experimento mental que Galileu coloca em um dos seus livros, certo? Que é a partir desse experimento mental que ele faz, que ele intui o que é o princípio da inércia e o referencial inicial. Além disso, você deve ter visto no módulo de cinemática relatividade do movimento, certo? Galileu também é o primeiro a promulgar a relatividade do movimento. Como assim, professor? O que é relatividade do movimento? É relatividade de Einstein? Não, calma aí. Relatividade do movimento é naquele momento em que você está numa estrada de carro e você vai nessa direção. E vem um carro na outra direção, na outra mão, como a gente fala, e encontra até você. Para você saber, ou para você intuir alguma velocidade do carro, ou a do carro que você vê, certo? Você tem que usar transformações de Galileu, certo? Porque o que você vê no seu carro é a relatividade do seu movimento, certo? Você está considerando o seu movimento ao considerar o outro. Para um observador que está fora do carro, isso não é válido, certo? Ou seja, duas físicas diferentes no mesmo mundo, ou seja, tem alguma coisa errada aí. É por isso que usamos transformações de Galileu, transformações de velocidade, para analisar esse tipo de movimento. É isso que infere o princípio de relatividade. Por último, e o mais falado, o rei dos reis dos reis dos reis da física, Sir Isaac Newton. Preste atenção. Isaac Newton é uma pessoa muito fora da curva na física. É ele que instaura, muito considerado, ele que instaura a física moderna, certo? Por que a física moderna? Porque ele usa uma formulação físico-matemática, certo? Galileu era empírico, era físico. As coisas que, apesar de ele usar o método, ele nem usava de matemática para validar os métodos. Newton usava a física de Galileu, muito bem consolidada, mas também a matemática. Ah, mas que matemática? Até agora você não falou de matemática. A matemática de Euclides. Euclides é o pai da geometria. Ele é da Grécia, certo? Grécia Antiga. É o pai da geometria. E Descartes. Ah, Descartes, filosofia. Não, presta atenção. Descartes por causa do plano cartesiano, certo? Plano cartesiano é uma coisa muito importante porque é outro tópico do módulo anterior, certo? Análise vetorial, presta atenção nos pré-requisitos aqui, certo? Análise vetorial, você vai ter que usar vetores, certo? E é a partir disso, dessa matemática aqui, que Newton consegue formular uma mecânica, a causa dos movimentos dos corpos, através de 3 leis básicas, por muitos sim, mas são muitas vezes obscuras e cheias de significados dúbios, certo? Que são coisas que a gente vai, ao longo do tempo, conversar com vocês.